O milionário fez um teste para testar a honestidade de sua funcionária e o resultado o surpreendeu. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu gostei. O envelope caiu da mesa de Augusto como uma folha no outono, deslizando até parar exatamente ao lado da cadeira de Helena. Ela estava digitando um relatório quando o papel pardo aterrissou a seus pés, e por um instante hesitou. Não era seu, obviamente. O logo da empresa brilhava discreto no canto superior, mas o que chamava a atenção era o volume. Parecia grosso demais para documentos comuns. Helena olhou ao redor. O escritório estava em movimento típico de fim de tarde. Pessoas guardando gavetas, desligando computadores, conversando sobre planos de fim de semana. Ninguém parecia ter notado o envelope caído. Augusto observava tudo de sua sala envidraçada, os dedos tamborilando na mesa de mogno enquanto ajustava a posição para ter melhor ângulo de visão. Havia planejado aquele momento com precisão cirúrgica. O envelope continha R$ 15.000 em notas novas, uma quantia que testaria qualquer funcionário. Sua teoria era simples. Pessoas honestas são raras, especialmente quando ninguém está olhando. Helena era nova na empresa, havia 3 meses apenas, mas sua reputação de eficiência e discrição chegará aos seus ouvidos. Seria ela diferente dos outros? A história de Augusto com desconfiança começara anos atrás, quando descobriu que um funcionário de confiança havia falsificado relatórios financeiros durante meses. O impacto foi devastador. Além das perdas monetárias, Augusto sentiu que sua capacidade de julgar caráter estava fundamentalmente comprometida. Desde então, cada contratação se tornava um exercício de paranoia. Cada funcionário era um suspeito potencial até provar o contrário. Os últimos 2 anos tinham sido especialmente frustrantes para Augusto. Boatos internos se multiplicavam como vírus. Funcionários supostamente falsificando horas extras, materiais de escritório desaparecendo misteriosamente, informações confidenciais vazando para concorrentes. Cada história alimentava sua desconfiança crescente. Ele havia construído a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia durante décadas, e agora se perguntava se poderia confiar em alguém além de si mesmo. A paranoia havia se tornado sua companheira constante, sussurrando dúvidas sobre cada funcionário, cada decisão, cada processo interno. Helena pegou o envelope e o examinou cuidadosamente. Não havia nome ou destinatário visível. Sua mente funcionou rapidamente. Envelope sem identificação, aparentemente com dinheiro, encontrado no chão. As possibilidades eram várias. Alguém esqueceu por descuido, alguém deixou propositalmente, ou era algum tipo de teste. Independentemente da origem, ela sabia exatamente o que fazer. Abriu a gaveta, retirou o celular e começou a gravar um vídeo curto. Hoje, 16 de outubro, 18 horas e 43 minutos, encontrei este envelope no chão ao lado da minha estação de trabalho. Aparenta conter dinheiro. Vou proceder conforme protocolo de achados e perdidos. A gravação serviria como prova de que ela não havia aberto o envelope nem tentado descobrir seu conteúdo por curiosidade. Guardou o telefone e caminhou até a estação de Márcia, sua colega mais próxima. A mulher havia trabalhado na empresa por mais de uma década e conhecia todos os procedimentos como a palma da mão. Márcia, você pode me ajudar com uma coisa? A mulher de cabelos grisalhos levantou os óculos da testa, interrompendo a organização de seus arquivos pessoais. Helena mostrou o envelope cuidadosamente. Encontrei isso caído aqui perto. Preciso de uma testemunha antes de levar à tesouraria. Márcia examinou o objeto sem tocá-lo, franzindo a testa com curiosidade. Era incomum encontrar envelopes assim no escritório. A maioria dos documentos financeiros tinha procedimentos específicos de manuseio. Claro, vou com você, disse Márcia, salvando seu trabalho no computador. Juntas, caminharam até o almoxarifado, onde Helena solicitou um lacre numerado transparente. O funcionário do almoxarifado, acostumado com pedidos incomuns, entregou o lacre sem fazer perguntas. Colocou o envelope dentro, lacrou com cuidado, anotou data, horário e número de série num formulário oficial, pediu para Márcia assinar como testemunha e depois se dirigiu à tesouraria. O trajeto até a tesouraria levou alguns minutos, tempo suficiente para Márcia expressar sua curiosidade. Em todos meus anos aqui, nunca vi alguém ser tão meticuloso com o achado, comentou ela. Helena sorriu.
Experiência me ensinou que é melhor exagerar na documentação do que depois ter que explicar inconsistências. Preciso protocolar este achado, disse Helena ao funcionário da tesouraria, entregando o envelope lacrado junto com o formulário preenchido. O homem, acostumado com procedimentos burocráticos, examinou tudo meticulosamente, carimbou os documentos oficiais e guardou o envelope no cofre destinado especificamente a objetos perdidos. Helena guardou sua cópia do protocolo na agenda pessoal, satisfeita com o procedimento completo e documentado. Augusto sentiu uma pontada de surpresa genuína. Esperava que Helena guardasse o envelope discretamente, talvez tentasse descobrir o conteúdo sozinha quando ninguém estivesse olhando, ou no mínimo hesitasse mais tempo antes de tomar uma decisão. Mas ela estava seguindo um protocolo rigoroso que ele nem sabia que existia formalmente na empresa. O procedimento dela era meticuloso demais para alguém tentando esconder alguma coisa. Seria apenas sorte de principiante? Ou havia algo mais profundo e sistemático em seu caráter? A reação dele oscilou entre admiração e ceticismo crescente. Talvez ela soubesse que estava sendo observada de alguma forma. Talvez toda aquela demonstração de honestidade fosse teatral, calculada para impressionar. Augusto havia se tornado especialista em desconfiar de motivos ocultos por trás de comportamentos aparentemente virtuosos. Durante toda aquela noite inquieta, Augusto revisitou a cena mentalmente, analisando cada gesto, cada expressão facial, cada palavra que Helena havia dito. Ela não demonstrara nem curiosidade excessiva nem pressa suspeita. Seus movimentos foram calculados, mas não por malícia aparente, por precaução metódica. Era como se ela entendesse instintivamente que situações ambíguas exigem transparência total e documentação completa. Isso o intrigou profundamente e, ao mesmo tempo, desafiou suas expectativas pessimistas sobre a natureza humana que havia cultivado ao longo dos anos. Mas uma única situação não bastava para provar caráter definitivamente. Ele precisava de mais dados, mais situações controladas, mais oportunidades para observar seu comportamento quando tentações reais e significativas se apresentassem sob pressão. A primeira semana após o incidente do envelope passou sem novidades relevantes. Helena continuou seu trabalho com a mesma eficiência discreta de sempre, processando documentos, organizando arquivos, atendendo telefones com profissionalismo exemplar. Augusto a observava discretamente, procurando sinais de mudança de comportamento, mas não encontrou nada suspeito ou incomum. Na segunda-feira seguinte, Augusto ativou cuidadosamente a segunda fase de seu teste elaborado e sofisticado. Tinha acesso administrativo completo ao sistema de e-mail corporativo e podia simular mensagens acidentais com facilidade técnica. Passou horas elaborando um e-mail complexo e convincente, fingindo ser um erro genuíno de envio do departamento jurídico, onde Helena receberia acesso temporário a contratos confidenciais de fusão que a empresa estava negociando secretamente com parceiros internacionais. A mensagem foi cuidadosamente construída para parecer autêntica. Cabeçalhos técnicos corretos, linguagem jurídica apropriada, até mesmo pequenos erros de digitação que dariam credibilidade ao suposto acidente. A mensagem chegou à caixa de entrada dela às 9 da manhã em ponto, horário calculado estrategicamente para chegar quando ela estaria sozinha em sua estação, sem supervisão direta. Helena abriu o e-mail e leu 2 vezes com atenção crescente e concentração total. O assunto dizia claramente Contratos Fusão Mediterrâneo, acesso liberado. Havia um link direto para uma pasta compartilhada protegida e instruções técnicas detalhadas para download seguro dos documentos confidenciais. Ela conhecia o projeto Mediterrâneo apenas por referências vagas e fragmentadas em reuniões executivas de alto nível. Sabia que era algo grande, estrategicamente importante e potencialmente muito lucrativo para a empresa. Seu primeiro impulso natural foi clicar no link por curiosidade profissional legítima. Mas algo a incomodava profundamente na situação toda. Por que exatamente o departamento jurídico enviaria acesso direto de contratos confidenciais para uma assistente administrativa? A lógica organizacional não fechava de forma alguma. Se houvesse necessidade real de que ela acessasse esses documentos, haveria uma cadeia clara de autorização prévia. A mente analítica de Helena funcionou rapidamente, processando as inconsistências. Se a informação fosse realmente destinada para ela especificamente, haveria uma explicação clara sobre por que precisaria acessar esses documentos particulares. Não receberá nenhuma instrução prévia de seus supervisores,
Nenhuma explicação detalhada sobre por que precisaria revisar contratos confidenciais de fusão. Nenhuma assinatura de termo de confidencialidade adicional ou específico para esse projeto. Além disso, o timing parecia estranho. Por que ela receberia acesso a documentos tão sensíveis logo após o incidente do envelope? A coincidência era estatisticamente improvável. Sua experiência profissional anterior havia lhe ensinado a desconfiar de situações que pareciam convenientes demais para serem genuinamente acidentais. Em vez de ceder à tentação natural de abrir os arquivos potencialmente reveladores, Helena tomou uma decisão diferente e mais cautelosa. Encaminhou o e-mail de volta para o remetente original com uma mensagem educada e profissional. Prezados colegas do departamento jurídico, acredito sinceramente que este e-mail foi enviado por engano para minha caixa postal, pois não tenho autorização específica para acessar contratos confidenciais desta natureza e importância. Poderiam confirmar se realmente era destinado para mim? Caso contrário, peço desculpas pelo transtorno e aguardo orientações claras sobre como proceder adequadamente. Depois de enviar a resposta, ela copiou a mensagem inteira e enviou também uma cópia detalhada para o Departamento de Compliance Corporativo, relatando o incidente minuciosamente e anexando o histórico completo de telas que comprovava que não havia clicado no link suspeito nem tentado acessar qualquer informação confidencial sem autorização expressa. Augusto recebeu a resposta dela em seu computador pessoal e ficou genuinamente perplexo pela segunda vez. Helena não apenas resistiu corajosamente à tentação natural e humana de bisbilhotar informações privilegiadas extremamente valiosas, como criou uma trilha de auditoria cristalina e irrefutável mostrando que não acessara nada indevidamente. Estava começando a perceber que subestimara completamente a nova funcionária em múltiplas dimensões. Sua abordagem não era apenas eticamente correta de forma convencional, era sistemática, inteligente e demonstrava uma compreensão sofisticada e madura de governança corporativa moderna. Era o tipo de pensamento estratégico preventivo que ele raramente encontrava mesmo em executivos experientes com décadas de carreira corporativa. Aquela resposta cuidadosa mexeu com Augusto mais profundamente do que ele esperava ou estava preparado para processar. Helena não havia simplesmente ignorado o e-mail suspeito ou deletado discretamente para evitar problemas futuros. Ela transformou inteligentemente um potencial problema sério de segurança da informação em uma oportunidade clara de demonstrar transparência total e responsabilidade corporativa exemplar. Era exatamente o tipo de pensamento estratégico e maduro que ele admirava sinceramente em parceiros de negócios experientes e respeitados, mas raramente via demonstrado por funcionários de nível administrativo, especialmente aqueles contratados recentemente sem histórico corporativo extenso na empresa. Durante os dias seguintes, Augusto observou Helena com interesse renovado e atenção redobrada. Ela continuava suas atividades normais sem sinais de ansiedade ou comportamento defensivo. Não havia tentativas de impressionar supervisores ou colegas. Não havia mudanças súbitas em padrões de trabalho. Era como se os dois incidentes não tivessem afetado sua rotina profissional de forma alguma. A terceira situação teste veio 2 semanas depois, durante uma apresentação crucial sobre novos investimentos estratégicos na sala de reuniões principal da empresa. Augusto havia planejado essa situação com ainda mais cuidado que as anteriores. Deliberadamente deixou o cofre da sala entreaberto após guardar alguns documentos importantes e uma quantia considerável de dinheiro reservado para emergências operacionais. O cofre ficava estrategicamente posicionado num canto discreto da sala, parcialmente oculto por uma planta ornamental grande, mas claramente visível para qualquer pessoa que prestasse atenção cuidadosa aos detalhes ambientais. Helena estava na reunião como sempre, tomando notas meticulosas da apresentação técnica, quando percebeu o cofre entreaberto durante uma pausa natural na apresentação. A reunião durou quase 2 horas, cobrindo aspectos financeiros complexos, projeções de mercado, análises de risco e estratégias de implementação gradual. Helena manteve sua atenção profissional focada no conteúdo apresentado, participando ocasionalmente com perguntas pertinentes e esclarecedoras, mas a imagem do cofre entreaberto continuava a incomodá-la persistentemente durante toda a sessão. Não era paranoia desnecessária ou preocupação exagerada. Era responsabilidade profissional genuína e bem fundamentada. Cofres abertos representavam riscos sérios e documentados de segurança organizacional,
E ela sabia por experiência que qualquer funcionário presente naquela sala poderia ser questionado rigorosamente mais tarde sobre o incidente se algo desaparecesse ou fosse comprometido de alguma forma. Durante toda a apresentação técnica complexa, Helena dividiu sua atenção entre absorver as informações importantes apresentadas e processar mentalmente a melhor forma de lidar com a situação do cofre. Não queria interromper uma reunião importante por causa de uma questão de segurança, mas também não podia simplesmente ignorar um risco óbvio de segurança corporativa. Após o término formal da reunião, quando todos os participantes saíam conversando animadamente sobre os próximos passos ambiciosos e estratégicos do projeto apresentado, Helena permaneceu estrategicamente na sala por alguns momentos adicionais. Caminhou discretamente até o cofre e verificou visualmente que estava realmente destrancado e ligeiramente entreaberto, permitindo acesso ao conteúdo interno. Podia ver claramente através da abertura pequena alguns papéis dobrados organizadamente e alguns objetos que pareciam valiosos dentro do cofre, mas resistiu completamente ao impulso natural de investigar mais detalhadamente o conteúdo específico. Em vez de ceder à curiosidade, saiu da sala imediatamente para buscar ajuda apropriada e oficial. Procurou pelo corredor até encontrar Roberto, o segurança experiente do andar, que conhecia todos os protocolos de segurança da empresa. Seu Roberto, o cofre da sala de reuniões está aberto e desprotegido. O senhor poderia vir comigo para fechá-lo adequadamente. Quero que seja testemunhado apropriadamente por questões de segurança. Roberto, um homem sério com mais de 20 anos de experiência em segurança corporativa, entendeu imediatamente a importância da situação. O segurança experiente a acompanhou prontamente de volta à sala de reuniões, verificou pessoalmente que o cofre estava mesmo entreaberto, examinou rapidamente o conteúdo sem mover nada, e fechou o cofre pesado na frente da câmera de segurança do corredor, seguindo protocolos estabelecidos para tais situações. Helena fez questão absoluta de documentar todo o processo cuidadosamente. Anotou num papel oficial o horário exato da descoberta, todas as pessoas que estavam presentes na apresentação anterior, o procedimento completo adotado para proteger a empresa e os bens, e pediu para Roberto assinar como testemunha oficial do procedimento. Entregou uma cópia detalhada da anotação para o segurança e guardou outra meticulosamente em sua agenda pessoal para referência futura. Augusto assistiu a toda a sequência desenvolvida pelas câmeras de segurança estrategicamente posicionadas, uma sensação estranha e inesperada tomando conta dele gradualmente. Helena não demonstrava nenhuma curiosidade natural sobre o conteúdo potencialmente tentador do cofre, nenhum impulso humano compreensível de investigar ou se aproveitar da situação vulnerável que se apresentará. Sua preocupação genuína e consistente parecia ser exclusivamente proteger a empresa e proteger a si mesma de qualquer suspeita futura ou mal-entendido. Era uma mentalidade de auditoria interna madura e profissional que ele definitivamente não esperava encontrar numa assistente administrativa contratada recentemente sem experiência corporativa extensa documentada. O padrão comportamental estava se formando de forma clara e inegável na mente analítica de Augusto. Helena não era apenas convencionalmente honesta no sentido tradicional da palavra. Ela era extraordinariamente previdente, sistemática e estrategicamente inteligente em suas abordagens a situações ambíguas ou potencialmente comprometedoras. Entendia instintivamente que a aparência de impropriedade corporativa podia ser tão danosa para carreiras quanto a impropriedade real para a reputação profissional de longo prazo. Cada ação dela criava documentação comprobatória detalhada. Cada decisão importante tinha testemunhas qualificadas e oficiais. Era como se ela vivesse permanentemente assumindo que seria rigorosamente auditada por autoridades externas, e por isso mantinha registros impecáveis de todas as suas atividades profissionais relevantes. Após 3 situações controladas, Augusto começou a questionar não apenas suas suposições sobre Helena, mas suas suposições fundamentais sobre natureza humana, honestidade corporativa e métodos eficazes de avaliação de caráter pessoal. Talvez seus testes revelassem mais sobre suas próprias limitações como líder do que sobre as características morais de seus funcionários. Na quinta-feira daquela semana decisiva e transformadora, Augusto finalmente tomou coragem para chamar Helena diretamente em sua sala executiva para uma conversa franca. Ela entrou com postura impecavelmente profissional como sempre, carregando seu bloco de anotações característico como fazia religiosamente em todas as reuniões formais. Ele gesticulou respeitosamente para que se sentasse na poltrona de couro cara à frente de sua mesa imponente.
Helena, quero parabenizá-la muito sinceramente por sua conduta exemplar e consistente nas últimas semanas. Tenho observado seu trabalho de perto e estou genuinamente impressionado com sua integridade pessoal demonstrada e sua abordagem profissional a situações desafiadoras. Augusto escolheu suas palavras cuidadosamente, tentando soar casual apesar do nervosismo interno que sentia. Helena inclinou ligeiramente a cabeça, agradecendo educadamente pelo reconhecimento, mas seu rosto mantinha uma expressão neutra e profissional cuidadosa. Havia algo penetrante e analítico em seu olhar que sugeria claramente que ela sabia que aquela conversa tinha camadas muito mais profundas e complexas do que aparentava superficialmente na interação inicial. Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta direta? Ela perguntou com voz calma mas assertiva, olhando diretamente nos olhos dele sem intimidação aparente. Ele acenou positivamente, genuinamente curioso sobre o que viria a seguir, embora suspeitasse que não gostaria necessariamente da direção da conversa. O senhor estava me testando deliberadamente nas últimas semanas, não estava? A pergunta direta o pegou completamente desprevenido e emocionalmente desarmado. Helena continuou com voz calma mas assertiva, sem acusação mas com clareza analítica. O envelope com dinheiro, o e-mail suspeito com contratos confidenciais, o cofre convenientemente aberto após a reunião, foram situações muito específicas e estatisticamente incomuns para acontecerem por puro acaso em tão pouco tempo consecutivo. Sua observação era precisa demais para ser ignorada, desconversada ou negada de forma convincente. Além disso, percebi algumas inconsistências técnicas menores nos detalhes que não se alinham perfeitamente com os procedimentos operacionais normais estabelecidos da empresa. Helena havia claramente analisado cada situação com mente investigativa e chegado a conclusões lógicas sobre a natureza artificial dos eventos. Augusto sentiu o rosto esquentar visivelmente com constrangimento genuíno. Havia sido descoberto por alguém muito mais perspicaz, observadora e analiticamente inteligente do que jamais imaginara possível. Sua estratégia cuidadosamente planejada havia sido detectada e decodificada por uma funcionária que ele havia subestimado completamente em múltiplas dimensões importantes. Bem, começou hesitantemente, procurando palavras adequadas para explicar ou justificar suas ações questionáveis, mas Helena o interrompeu com delicadeza profissional, levantando a mão num gesto respeitoso mas firme que demonstrava controle da situação. Não precisa se explicar ou se justificar, Senhor Augusto. Entendo perfeitamente que, como proprietário responsável e comprometido, o senhor se preocupe legitimamente com a honestidade e integridade da equipe. Mas posso compartilhar uma reflexão pessoal baseada em experiência. Helena perguntou com tom respeitoso mas direto, demonstrando maturidade emocional para transformar uma situação potencialmente constrangedora em oportunidade de diálogo construtivo. Ele assentiu lentamente, curioso e ligeiramente constrangido por ter sido descoberto tão facilmente por uma funcionária que havia subestimado completamente. Helena escolheu suas próximas palavras muito cuidadosamente, demonstrando diplomacia e inteligência emocional. Se o senhor precisa testar secretamente a equipe, talvez o problema fundamental não seja necessariamente a honestidade individual dos funcionários. Talvez seja uma questão estrutural mais complexa de cultura organizacional estabelecida. Helena fez uma pausa calculada e respeitosa, observando atentamente a reação de Augusto antes de continuar sua análise perspicaz. Pessoas naturalmente honestas se mantêm consistentemente honestas quando existe confiança mútua genuína, processos transparentes e claros, e um ambiente organizacional onde fazer a coisa certa é consistentemente valorizado e publicamente reconhecido. Quando há desconfiança sistemática circulando no ar, até os melhores funcionários começam inevitavelmente a se comportar defensivamente por puro instinto de sobrevivência profissional. Vou dar um exemplo concreto da minha experiência pessoal anterior, continuou Helena, sua voz mantendo o tom respeitoso mas direto. Nos meus empregos anteriores, tive oportunidade de trabalhar em lugares onde a administração confiava genuinamente na equipe e também em lugares onde havia suspeita constante e palpável no ambiente de trabalho. Nos primeiros ambientes, eu podia focar completamente minha energia mental no trabalho produtivo e criativo. Nos segundos ambientes, infelizmente gastava metade significativa do tempo me protegendo preventivamente de interpretações equivocadas e documentando obsessivamente cada movimento para evitar problemas ou mal-entendidos futuros.
As palavras penetrantes e bem articuladas de Helena ecoaram insistentemente na mente de Augusto durante todo o fim de semana prolongado que se seguiu. Ele sempre se orgulhara genuinamente de ser um líder atento, cuidadoso e responsável, mas começou a questionar seriamente se sua atenção estava direcionada corretamente para os problemas reais da organização. Talvez os boatos persistentes e negativos que ouvia regularmente sobre funcionários não fossem necessariamente reflexo de desonestidade generalizada na equipe, mas sintomas claros e detectáveis de problemas muito mais profundos e estruturais na forma como a empresa funcionava organizacionalmente em seus níveis mais básicos de operação e cultura interna. Durante aqueles 2 dias intensos de reflexão pessoal e autoanálise, Augusto revisitou criticamente memórias recentes com perspectiva completamente nova e mais objetiva. Quantas vezes havia interpretado comportamentos perfeitamente normais e explicáveis como automaticamente suspeitos sem justificativa real? Quantas decisões gerenciais importantes e de longo prazo foram tomadas baseadas em paranoia irracional em vez de dados concretos, verificáveis e objetivos? Começou a perceber de forma desconfortável mas iluminadora que sua obsessão progressivamente doentia por controle total e vigilância constante podia estar criando exatamente os problemas organizacionais específicos que mais temia e tentava prevenir através de suas táticas de monitoramento. A ironia da situação o atingiu como uma revelação perturbadora. Ao tentar proteger sua empresa de funcionários potencialmente desonestos, ele podia estar criando um ambiente que incentivava exatamente os comportamentos que procurava evitar. Era um ciclo vicioso de desconfiança que se auto-perpetuava e se intensificava progressivamente. Na segunda-feira seguinte, em vez de se sentir ofendido ou defensivo pelas palavras diretas mas respeitosas de Helena, Augusto decidiu corajosamente investigar as próprias práticas de gestão com a mesma meticulosidade científica e objetiva que aplicava rigorosamente aos aspectos técnicos dos negócios e análises de mercado. Conversou individualmente com supervisores experientes de diferentes departamentos da empresa, perguntando especificamente sobre processos internos de comunicação, qualidade da liderança, clareza de expectativas e ambiente geral de trabalho. Fez perguntas abertas sobre moral da equipe, eficácia de políticas internas e sugestões para melhorias organizacionais. O que descobriu através dessas conversas francas o incomodou muito mais profundamente do que esperava ou estava preparado para processar emocionalmente. Os boatos negativos que chegavam regularmente aos seus ouvidos através de canais informais geralmente nasciam de mal-entendidos básicos sobre metas e objetivos, falta crônica de clareza em instruções importantes e um clima geral de medo onde funcionários sistematicamente evitavam questionar superiores, mesmo quando algo parecia claramente errado, contraproducente ou potencialmente danoso. Descobriu alarmado que vários profissionais genuinamente competentes e dedicados haviam pedido demissão nos últimos meses, não por problemas salariais ou falta de oportunidades de crescimento profissional, mas porque se sentiam constantemente julgados, vigiados e tratados como suspeitos criminosos potenciais em vez de colaboradores valiosos e confiáveis. Carlos, supervisor experiente do departamento financeiro com 15 anos de história na empresa, foi especialmente franco e direto em sua avaliação honesta. Senhor Augusto, tenho 15 anos de casa e nunca vi o pessoal tão tenso, desmotivado e ansioso como ultimamente. Todo mundo anda pisando em ovos constantemente, com medo paralisante de tomar qualquer iniciativa que possa ser mal interpretada pela administração superior. Isso não é produtivo para ninguém e está afetando seriamente nossos resultados, nossa criatividade e nossa capacidade de inovação. Mariana, gerente competente e respeitada da área comercial, completou honestamente a análise. Os funcionários realmente bons e talentosos estão saindo porque se sentem desvalorizados, desrespeitados e constantemente suspeitos. Quando você trabalha bem, se dedica genuinamente, mas sente que está sendo vigiado o tempo todo como potencial criminoso, é absolutamente natural e compreensível procurar um ambiente mais saudável, confiável e respeitoso para desenvolver sua carreira. Augusto percebeu dolorosamente que sua obsessão progressivamente neurótica por controle total estava criando exatamente o ambiente tóxico e contraproducente que mais temia. Um local onde a desconfiança florescia naturalmente, onde a paranoia se espalhava como vírus, onde funcionários honestos se sentiam obrigados a agir defensivamente. Funcionários genuinamente competentes e dedicados gastavam energia mental preciosa se protegendo preventivamente em vez de se dedicarem completamente ao trabalho produtivo,
criativo e inovador que realmente importava para o sucesso da empresa. A organização estava perdendo talentos valiosos e difíceis de substituir não por falta de oportunidades de crescimento profissional ou problemas de remuneração, mas por excesso de paranoia administrativa desnecessária e contraproducente. A revelação foi como um soco devastador e transformador no estômago emocional. Durante anos inteiros, Augusto acreditara sinceramente que estava protegendo e fortalecendo sua empresa sendo constantemente vigilante, desconfiado e controlador. Na realidade dolorosa mas iluminadora, estava sistematicamente sufocando a produtividade natural, a criatividade espontânea e a moral elevada de sua equipe genuinamente talentosa e dedicada. Pior ainda era a percepção de que estava criando conscientemente as condições organizacionais perfeitas para que funcionários naturalmente honestos e íntegros se comportassem de forma defensiva, suspeita e até mesmo desleal, simplesmente como mecanismo natural de defesa psicológica contra um ambiente de trabalho tóxico e emocionalmente prejudicial. Inspirado diretamente pela abordagem sistemática, inteligente e construtiva de Helena, Augusto começou imediatamente a implementar mudanças estruturais significativas e de longo prazo na organização. Criou protocolos completamente transparentes e acessíveis para situações como achados e perdidos. Revisou meticulosamente todas as permissões de acesso a sistemas críticos e documentos confidenciais, e estabeleceu um canal genuinamente independente de compliance onde funcionários podiam reportar irregularidades sem qualquer medo de retaliação administrativa ou política. O processo de mudança não foi simples nem rápido. Augusto descobriu que transformar uma cultura organizacional estabelecida requeria paciência, consistência e comunicação constante. Cada nova política precisava ser explicada detalhadamente, cada procedimento precisava ser demonstrado na prática, cada mudança precisava ser reforçada através de exemplos concretos e reconhecimento público. Também iniciou um programa abrangente e estruturado de treinamento para todos os gestores, focado especificamente em habilidades de dar feedback construtivo sem humilhação desnecessária, em comunicar expectativas claramente sem ambiguidade interpretativa, e em reconhecer publicamente comportamentos éticos, inovadores e colaborativos. A transparência radical substituiu gradualmente o segredo sistemático. A confiança genuína começou lentamente a substituir a suspeita automática e generalizada. Cada mudança importante foi comunicada de forma cristalina e abrangente, com explicações detalhadas sobre o motivo específico de cada alteração e os benefícios esperados para todos os stakeholders envolvidos. Augusto percebeu que comunicação eficaz era fundamental para o sucesso de qualquer transformação organizacional duradoura. As mudanças incluíram a criação de um sistema de sugestões anônimas onde funcionários podiam propor melhorias sem medo de exposição, reuniões mensais de feedback aberto onde questões podiam ser discutidas livremente, e um programa de reconhecimento que celebrava não apenas resultados financeiros, mas também comportamentos que fortaleciam a cultura organizacional desejada. A transformação organizacional não foi instantânea, mágica ou sem desafios. Augusto descobriu praticamente que mudança cultural profunda e duradoura exige paciência extraordinária, persistência inabalável e commitment genuíno de liderança. Alguns funcionários mais antigos e cínicos demoraram consideravelmente para acreditar que as mudanças eram genuínas, permanentes e não apenas uma fase temporária de relações públicas internas. Outros funcionários, especialmente aqueles mais jovens e otimistas, abraçaram imediatamente o novo ambiente mais saudável e começaram entusiasticamente a contribuir com sugestões valiosas, iniciativas criativas e colaboração cross-departamental que havia sido suprimida anteriormente pelo clima de medo e suspeita. Helena observou as mudanças com satisfação profissional, mas também com cautela realista. Ela sabia por experiência que transformações culturais reais levam tempo para se consolidar e que é fácil retroceder para padrões antigos sob pressão. Por isso, documentou cuidadosamente cada progresso, cada desafio e cada lição aprendida durante o processo. 3 meses completos depois das mudanças estruturais iniciais, os primeiros resultados mensuráveis começaram a aparecer. A moral da equipe melhorou significativamente, medida através de pesquisas anônimas de satisfação. A produtividade aumentou não porque as pessoas trabalhavam mais horas, mas porque trabalhavam com mais foco, menos ansiedade e maior senso de propósito compartilhado. Augusto chamou Helena novamente à sua sala executiva, desta vez para fazer um convite oficial e estratégico.
Helena, gostaria sinceramente que você considerasse liderar um comitê permanente de governança corporativa com autonomia real, orçamento próprio e autoridade para sugerir e implementar melhorias significativas em nossos processos internos e cultura organizacional. Ele continuou explicando sua visão. Você demonstrou uma visão sistemática madura e uma capacidade única de identificar problemas estruturais que nossa empresa precisa desesperadamente para crescer de forma sustentável e saudável. Mais importante, você mostrou como transformar críticas em soluções construtivas. Helena ficou genuinamente surpresa e honrada com a proposta inesperada, mas também realista sobre os desafios. Senhor Augusto, é uma responsabilidade muito grande e estrategicamente importante. Posso perguntar honestamente por que o senhor pensou especificamente em mim para essa função de liderança? Sua pergunta demonstrava tanto humildade quanto inteligência estratégica em entender as motivações por trás da oferta. Augusto sorriu sinceramente, lembrando-se da jornada transformadora que os trouxera até aquele momento crucial. Porque você me ensinou fundamentalmente que honestidade e integridade não são características pessoais que se testam secretamente através de armadilhas, são características organizacionais que se cultivam cuidadosamente através de sistemas adequados, políticas transparentes e culturas saudáveis baseadas em confiança mútua. Além disso, continuou Augusto de forma reflexiva, você demonstrou algo extremamente raro e valioso no mundo corporativo contemporâneo: a capacidade genuína de pensar sistemicamente sobre problemas organizacionais complexos. Não apenas fez consistentemente a coisa certa nas situações artificiais que criei para testá-la, mas identificou inteligentemente que as situações em si eram sintomas claros de problemas estruturais muito maiores que precisavam ser endereçados na raiz. Helena aceitou o desafio profissional com entusiasmo cauteloso mas determinado. Aceito a posição, mas com algumas condições. Quero autonomia real para investigar problemas e propor soluções, mesmo que sejam desconfortáveis para a administração. Quero acesso direto a dados e a possibilidade de conversar com funcionários de todos os níveis sem intermediação. E quero que os resultados sejam compartilhados transparentemente com toda a organização. Augusto concordou com todas as condições, reconhecendo que elas demonstravam exatamente o tipo de pensamento independente e ético que ele queria incentivar na organização. Concordo completamente. Na verdade, essas condições me dão ainda mais confiança de que tomei a decisão certa. O trabalho dedicado de Helena no novo comitê trouxe mudanças significativas e mensuráveis rapidamente. Ela implementou auditorias regulares mas previamente anunciadas, criou manuais práticos e claros de procedimentos operacionais, estabeleceu canais eficientes de comunicação bidirecional entre funcionários e direção, e desenvolveu um programa abrangente de reconhecimento para comportamentos éticos, inovadores e colaborativos. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas foi o revolucionário Programa de Transparência Ativa, onde funcionários eram ativamente encorajados e recompensados por reportar não apenas problemas óbvios e críticos, mas também oportunidades potenciais de melhoria processual, inovação operacional e otimização de recursos. Em vez de punir erros humanos inevitáveis ou falhas sistêmicas, a empresa passou conscientemente a celebrar e recompensar a coragem de identificar e corrigir falhas proativamente antes que se tornassem problemas maiores, mais caros e potencialmente danosos para clientes, funcionários ou stakeholders. O programa incluía workshops mensais onde funcionários compartilhavam lições aprendidas, sessões de brainstorming para resolver desafios departamentais, e um sistema de sugestões que garantia feedback dentro de 48 horas. Helena implementou também um processo de post-mortem positivo onde, em vez de procurar culpados por problemas, as equipes analisavam sistematicamente como prevenir recorrências. O ambiente da empresa transformou-se de forma verdadeiramente notável e mensurável ao longo dos meses seguintes. Funcionários que antes sistematicamente evitavam tomar iniciativas ou propor mudanças começaram proativamente a sugerir melhorias processuais significativas, inovações tecnológicas e soluções criativas para desafios operacionais antigos. A comunicação entre departamentos diferentes e historicamente isolados fluiu muito melhor e mais eficientemente, com substancialmente menos mal-entendidos destrutivos e muito mais colaboração efetiva, produtiva e mutuamente benéfica. Os boatos negativos e as fofocas tóxicas diminuíram drasticamente, substituídos por conversas genuinamente produtivas sobre desafios reais do trabalho e soluções criativas,
viáveis e implementáveis. Augusto observava as mudanças organizacionais progressivas com uma mistura genuína de orgulho profissional conquistado e humildade pessoal aprendida através de experiência. Havia começado sua jornada de transformação tentando secretamente medir o caráter individual de uma funcionária através de testes artificiais e acabou descobrindo deficiências fundamentais e sistemáticas em seu próprio caráter como líder responsável e visionário. Helena não apenas passou brilhantemente em seus testes artificiais e manipulativos. Ela o educou profundamente sobre liderança genuinamente eficaz, transformação organizacional sustentável e a importância crítica de construir culturas baseadas em confiança, transparência e respeito mútuo em vez de suspeita, controle e medo. 6 meses completos após os famosos testes de honestidade, os resultados práticos e mensuráveis eram tangíveis, impressionantes e sustentáveis. A rotatividade geral de funcionários qualificados caiu 70% comparado ao período anterior de instabilidade e desconfiança. A produtividade aumentou significativamente em todos os departamentos e níveis hierárquicos, não porque as pessoas trabalhavam mais horas ou sob maior pressão, mas porque trabalhavam com muito mais foco genuíno, menos ansiedade contraproducente e maior senso de propósito compartilhado. Clientes externos começaram espontaneamente a comentar positivamente sobre a melhoria notável no atendimento personalizado, na qualidade consistente dos serviços oferecidos e na capacidade de resposta mais rápida às solicitações e problemas. Fornecedores relataram interações mais profissionais e eficientes. A reputação da empresa no mercado melhorou significativamente. Os indicadores financeiros também refletiram as mudanças positivas. Custos de recrutamento e treinamento diminuíram devido à menor rotatividade. Erros operacionais caíram porque funcionários se sentiam mais confortáveis em fazer perguntas e reportar problemas potenciais. Inovação aumentou porque havia maior colaboração e menos medo de tomar iniciativas. Em uma tarde tranquila e reflexiva de sexta-feira, Augusto encontrou Helena organizando meticulosamente documentos em sua nova sala do comitê de governança. A sala era relativamente pequena, mas extraordinariamente bem organizada e funcional, com gráficos coloridos de melhoria contínua nas paredes, uma biblioteca impressionante de manuais de procedimentos que ela havia desenvolvido pessoalmente, e um ambiente que irradiava profissionalismo, transparência e acessibilidade. "Posso interromper um momento para uma conversa informal?" perguntou Augusto educadamente, batendo levemente na porta aberta com respeito genuíno pela autonomia que havia concedido a Helena em seu novo papel de liderança. "Claro, Sr. Augusto. Entre, por favor, fique à vontade." Helena sorriu genuinamente e gesticulou convidativamente para ele se sentar numa das cadeiras confortáveis que havia preparado especificamente para visitantes e reuniões de trabalho. Aquelas cadeiras eram sintomáticas e simbólicas da nova abordagem organizacional. Confortáveis, acessíveis e acolhedoras, convidando a conversa aberta e honesta em vez de intimidação hierárquica desnecessária ou formalidade excessiva. "Queria agradecer profunda e sinceramente", disse Augusto com emoção genuína, sentando-se e relaxando numa postura muito menos formal e mais humana do que costumava adotar anteriormente em interações profissionais. "Não apenas por sua honestidade pessoal consistente e exemplar, mas por me ensinar algo absolutamente fundamental sobre liderança eficaz e desenvolvimento organizacional que eu havia perdido completamente pelo caminho durante meus anos de crescente paranoia e desconfiança." Helena parou de organizar os papéis e prestou atenção total, respeitosa e empática à conversa importante que reconhecia como significativa para ambos profissional e pessoalmente. "Aprendi dolorosamente através dessa experiência que honestidade genuína não floresce artificialmente em armadilhas secretas, testes manipulativos ou situações controladas. Ela próspera naturalmente e sustentavelmente quando existe confiança mútua real e demonstrada, sistemas organizacionais claros e transparentes, políticas justas e consistentes, e respeito genuíno entre todas as pessoas envolvidas, independentemente de hierarquia ou posição formal." Augusto fez uma pausa reflexiva antes de continuar. "Durante anos inteiros, pensei erroneamente que estava protegendo e fortalecendo minha empresa sendo sistematicamente desconfiado, controlador e vigilante. Na realidade dolorosa mas iluminadora, estava criando conscientemente as condições organizacionais perfeitas para que a desconfiança, a ansiedade e comportamentos defensivos se tornassem uma profecia completamente autorrealizável e destrutiva." Helena assentiu com compreensão genuína e empática.
E o senhor teve coragem de reconhecer isso e criar exatamente o ambiente organizacional saudável que todos nós precisávamos. Os funcionários notaram as mudanças muito profundamente e positivamente. Há significativamente mais colaboração espontânea e produtiva, menos ansiedade contraproducente e desmotivação, muito mais criatividade natural e inovação. As pessoas se sentem genuinamente valorizadas, respeitadas e confiáveis, e consequentemente contribuem muito melhor para os objetivos coletivos. Ela fez uma pausa reflexiva e adicionou: sabe o que mais me impressiona pessoalmente? O senhor teve coragem extraordinária e rara de mudar sua própria forma de liderar, mesmo sendo o proprietário com poder absoluto. Isso é extremamente raro em posições de poder estabelecido, onde é mais fácil culpar outros do que examinar comportamentos próprios. Foi genuinamente difícil e desconfortável, admitiu Augusto honestamente. Admitir que eu era parte significativa do problema, que minha abordagem de liderança estava criando exatamente os resultados negativos que mais temia e tentava prevenir. Mas também foi extraordinariamente libertador e energizante. Descobri que confiar nas pessoas certas e criar sistemas organizacionais que permitem que a honestidade, criatividade e colaboração floresçam naturalmente é muito mais eficaz, sustentável e gratificante do que tentar controlar obsessivamente cada movimento de cada funcionário. Helena sorriu compreensivamente e adicionou uma observação perspicaz. E muito menos exaustivo física e emocionalmente também, imagino. Deve ser psicologicamente cansativo e estressante viver desconfiando de todo mundo o tempo todo, procurando constantemente por problemas e interpretando comportamentos normais como potencialmente suspeitos. Augusto riu genuinamente, reconhecendo a verdade absoluta e libertadora naquelas palavras simples mas profundas. Exaustivo é uma palavra perfeitamente adequada e descritiva. Eu estava tão obsessivamente focado em procurar problemas potenciais, armadilhas futuras e comportamentos suspeitos que parei completamente de ver oportunidades reais, talentos genuínos e possibilidades de crescimento mútuo que estavam bem na minha frente. Naquele momento transformador e significativo, Augusto refletiu profundamente sobre a jornada extraordinária e inesperada que fizera. Começara como um homem sistematicamente desconfiado, neuroticamente obcecado por controle total, completamente convencido de que precisava vigiar constantemente todos os seus funcionários para manter a integridade, segurança e prosperidade da empresa que havia construído com tanto esforço. Terminara como um líder genuinamente maduro, experiente e sábio que entendia visceralmente que a verdadeira força, estabilidade e capacidade de crescimento de uma organização vem da confiança mútua cultivada, da transparência operacional, da comunicação aberta e do respeito genuíno entre todas as pessoas envolvidas no empreendimento coletivo. Helena, disse ele, sua voz carregada de sinceridade e curiosidade genuína. Posso fazer uma pergunta pessoal que me intriga há meses. Ela acenou positivamente com interesse. Como você desenvolveu essa mentalidade madura e estratégica de criar trilhas de auditoria meticulosas para se proteger profissionalmente? Esse tipo de pensamento preventivo e sistemático não é algo que se aprende tradicionalmente na escola de administração ou em cursos convencionais. Helena pensou cuidadosamente por um momento antes de responder de forma honesta e reflexiva. Aprendi essa abordagem através de experiência prática trabalhando em uma empresa anterior que passou por uma auditoria federal extremamente rigorosa e invasiva. Vi funcionários genuinamente honestos, competentes e dedicados sendo questionados duramente, investigados minuciosamente e tendo suas reputações questionadas simplesmente porque não tinham documentação adequada, consistente e detalhada para provar sua inocência e demonstrar suas práticas profissionais. Desde então, continuou ela, desenvolvi o hábito pessoal e profissional de documentar tudo sistematicamente, não por desconfiança paranoica ou falta de fé nas pessoas, mas por proteção mútua, transparência operacional e responsabilidade compartilhada. É uma forma de proteger tanto a organização quanto a mim mesma de mal-entendidos, interpretações equivocadas e problemas que podem surgir mesmo com as melhores intenções. Muito interessante e perspicaz, refletiu Augusto com admiração genuína. Você transformou inteligentemente uma experiência potencialmente traumática e negativa em uma ferramenta poderosa de proteção pessoal, profissional e organizacional. É uma abordagem extraordinariamente madura, estratégica e construtiva. Helena concordou e adicionou.
E descobri através da experiência que quando você age sempre pressupondo transparência total, accountability completa e auditabilidade constante, suas decisões naturalmente se alinham com práticas éticas, legais e profissionalmente responsáveis. É muito difícil fazer algo questionável ou potencialmente problemático quando você sabe que será facilmente auditado, revisado e analisado por outros. A conversa continuou produtivamente e significativamente por mais 1 hora, tocando em tópicos que variaram desde filosofia prática de gestão e liderança até planos ambiciosos futuros para a empresa, estratégias de crescimento sustentável e desenvolvimento de talentos internos. Augusto percebeu que estava tendo o tipo de conversa estratégica, intelectualmente estimulante e emocionalmente satisfatória que raramente conseguia ter com outros executivos experientes. Uma discussão genuinamente honesta, aberta e produtiva, sem jogos políticos, agendas ocultas ou postura desnecessário. Quando finalmente se despediram naquela tarde memorável, Augusto saiu da sala de Helena com uma sensação profunda de completude, satisfação e otimismo que não sentia há muitos anos. O teste que ele originalmente imaginara para medir o caráter individual de Helena acabou revelando, sobretudo, a necessidade urgente e crítica de transformar seu próprio modo de liderar, comunicar e construir relacionamentos organizacionais. E essa transformação pessoal e profissional não beneficiou apenas a empresa em termos de resultados financeiros e operacionais, mas o tornou uma pessoa significativamente melhor, mais consciente, mais empática e mais eficaz, genuinamente convencido de que liderança autenticamente eficaz é construída sobre pilares sólidos de confiança mútua, transparência operacional e respeito genuíno, não sobre fundações instáveis de suspeita sistemática, controle obsessivo e medo generalizado.